Graça e paz, meus amados irmãos, que o Espírito Santo venha nos fortalecer, nos dar graça, sabedoria. Hoje eu estava me lembrando de quando eu aceitei Jesus e de como muitas vezes você escuta palavras, né? Palavras negativas, palavras que te entristecem, mas eu estava falando com o Senhor, eu te louvo, Senhor, porque apesar de tudo isso, o Senhor nunca permitiu que eu me afastasse de Ti, né? E muitas vezes, se a gente for olhar para a nossa situação, para a situação das nossas vidas, nós acabamos nos afastando da presença do Senhor. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso, tão tremendo, que quando Ele tem um propósito na minha vida e na tua vida, Ele não deixa que a gente se afasta, né? Quantas vezes a gente vai falar algo da parte do Senhor e as pessoas falam assim, quem é você, né? Quem é tu para estar falando isso, né? Eu já ouvi muito isso, mas eu simplesmente, muitas vezes eu engolia seco, como diz o ditado, né? Popular, e eu segui em frente. Outros falavam assim, lê mais Bíblia. E eu falei, essa palavra me matou. Mas não, muito pelo contrário. Aquela palavra me levantou. E eu falei, Deus, eu falei com Deus, eu nunca mais vou falar nada para ninguém. E aí, quando eu cheguei em outro lugar, eu estou falando isso aqui, amados irmãos, porque talvez alguém já feriu você com palavras, talvez você precisa ouvir essa palavra, então não deixe de estar aqui ouvindo, não, passando para outras pessoas, porque às vezes, quando Deus fala ao nosso coração para fazer algo, é porque tem pessoas que necessitam ouvir, né? E muitas vezes eu fico, como eu sempre falo aqui, tão cabisbaixo que eu não... Aí eu fico 2 dias fora, depois eu volto de novo, porque é uma coisa que eu amo fazer, né? Então, você nunca vai agradar a todo mundo, né? E, inclusive, nós não vamos agradar a todos, mas basta que um só se agrade de nós, né? Que é o nosso Jesus. Basta que Ele nos conduza, nos coloque de pé cada dia, que nós viemos permanecer firme. E nesse mesmo dia, né, que essa pessoa mandou eu ler mais Bíblia, aí eu fiquei arrasada. Aí no outro dia eu fui me despedir de algumas pessoas, né, em um outro local, e aí se levantou um homem, né, um pastor, e chegou perto de mim e falou assim, ei, Deus manda te dizer, aquela palavra não foi para você. E fica firme, porque o que você falou foi Ele que colocou na sua boca. Eu fiquei sempre... Mas eu chorei igual uma criança. Por quê? Porque aquele pastor ele não estava lá onde eu estava. Aquele pastor não sabia o que tinha me ferido. Tanto que ele falou assim, eu queria que você viesse para aqui pregar hoje. Eu falei, vou embora hoje. Ele disse, eu não acredito. Não. Aí eu falei, vou chorando. Ele disse, pois eu não sei o que aconteceu com a irmã, não sei onde foi que a irmã foi, que lançaram a palavra. Amados, muitas vezes vão lançar uma palavra na tua vida para te derrubar, para matar os teus sonhos. Mas eu sou testemunho vivo, sabe? De que Deus nos restaura, de que Deus nos levanta. Amém? Quero deixar 2 versículos aqui, em cima do que eu estou falando, né? Dessas palavras que Deus colocou no meu coração, desse testemunho, né? De que Deus ele é conosco, de que palavras não vai nos matar, só se nós permitirmos. Não vão matar os nossos sonhos, não vão nos tirar da presença do Senhor, né? Então, quanto mais as pessoas proferir palavras para te derrubar, pega essa palavra para se levantar, para mostrar que quem te chamou é fiel, para te colocar no lugar que Ele quer. Aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que é que fala. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Então aqui o apóstolo Paulo está falando, né? Eis que tudo se fez novo. Quando eu e você abrimos a nossa boca e confessamos que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, quando nós confessamos e cremos, tudo o que se passou na nossa vida é velho, acabou. Nasce uma nova criatura.
Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas falam, como eu comecei falando aqui, né? Quem é você? Eu sou nova criatura. Quem tu pensa que é? Serva do Deus vivo. Escolhida por Ele. Porque, irmãos, eu digo para vocês, se eu não fosse escolhida por eles, tanta coisa que eu já passei, eu não estaria mais aqui. Eu não estaria mais de pé. E eu tenho certeza que muitos que vão ouvir esse testemunho também vai concordar comigo. E se você estiver de cabisbaixo por causa de palavras, se levanta. Porque Ele mesmo está dizendo, né? Ele está usando aqui o profeta dele para dizer que aquele que crê, né? Aquele que crê, assim que se alguém está em Cristo, se nós estamos em Cristo, então nós somos o quê? Nova criatura, porque Ele está em nós. Nós estamos nele e Ele está em nós. Eis que o velho homem já era, se foi. Eis que tudo se faz novo. Hoje eu sou nova criatura, hoje você é nova criatura. E uma palavra também que o Senhor me deu aqui, muito forte, para nós sabermos que Ele é fiel, né? E que Ele fala nos nossos corações, também está lá no livro de João capítulo 16, o versículo 33, que eu achei também muito interessante, que diz assim, ó, tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Então está dizendo para nós, ó, quando nós somos nova criatura, quando nós nascemos em Cristo, quando nós vivemos em Cristo e Cristo em nós, tudo se faz novo, mas isso não quer dizer que nós não vamos sofrer perseguições, isso não quer dizer que nós não vamos ser abalados, isso não quer dizer que as pessoas não vão proferir palavras para nos entristecer. Isso não quer dizer, amados, nada disso. Então, por isso que ele está dizendo, né? E aqui, quando Jesus, aqui, se você for meditar a partir do versículo 28, você vai ver os apóstolos falando com ele, né? Porque aqui ele já não está mais falando em parábola. Ele já está falando verdadeiramente com os apóstolos, né? E ali, os servos dele, os 12, né? E ali ele vai dizer assim com Jesus, né? Que agora eles têm certeza de onde veio Jesus. Ele tem certeza que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, é o enviado de Deus. E por isso que Jesus está falando essas palavras para ele, né? É por isso que ele tem dito isso, né? Porque ele vai dizer assim, olha, vão vir pessoas atrás de mim. O próprio Jesus. Vão vir pessoas me perseguir e vocês vão correr. Muitas vezes nós vamos querer correr do nosso chamado. Os apóstolos de Jesus fez isso. Quem somos nós? Aqueles homens depois, eles morreram. Muitos foram mortos, foram decapitados, foram pregados numa cruz de cabeça para baixo, né? Muitos foram mortos, né? Então, outros apedrejados. Então ele está dizendo, não, vocês também vão passar por isso. Vocês vão correr, vão se esconder, cada um vai para sua casa e eu não vou ficar só. Sabe por quê? Nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que zela, um Deus que vela. Aquele que nos chamou é fiel, né? E da mesma forma que Jesus foi perseguido, aquele que ama a obra do Senhor também vai ser perseguido. Eu e você não estamos isentos disso. Mas nesta hora eu quero dizer para você, tenha de bom ânimo, porque Jesus já venceu toda potestade, toda perseguição. Crer nele, amém? Soberano e eterno Pai, nesta hora, eu rendo graças a Ti por esta palavra. Meu Deus, que toda perseguição, que toda palavra maligna para nos entristecer, que tudo que não provém de Ti, Senhor, que seja lançado por terra, nos fortaleça, Pai. Meu Deus, traz cura, traz libertação, traz salvação. Deus amado e santo, se levante em nosso favor, em favor dos Teus servos, que estão cansados, que estão sobrecarregados. Que o Senhor, papai, vá de conta a cada família, meu Deus. Cada família aqui representada. Meu Deus, que o Senhor visita, meu Deus, os templos, papai amado e querido, e os teus servos, os nossos familiares, nossos filhos, netos, toda a nossa parentela. É o que eu te peço nesta hora, rendo graças a Ti, porque eu sei que fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor que nos chamou, Pai, para a boa obra. E aquilo que o Senhor começou, o Senhor é fiel, Pai, para terminar o que o Senhor começou em nós. Amém? Fiquem na paz e que o Espírito Santo de Deus permaneça com cada um de nós.